noite, gente. Salve, salve. Sextou aqui com a Hora da Bruxa. Vamos falar hoje sobre radiestesia, assunto super interessante, legal, um ponto de vista da energia, né, de como trabalhar com a energia de uma forma muito estruturada. Então hoje a gente vai estar falando sobre isso. Pessoal se chegando, né? Quem que não tem curiosidade, né? Quem que nunca viu esses pêndulos, essas coisas todas? Gente, tem muitas formas aí de se trabalhar com energia, né? Bom, eu vou começar a falar, quem perder depois assiste, né, na gravação que fica sempre aqui na página da Vento Sul. Agradecendo mais uma vez aí esse espaço que a gente tem, né, esse nosso programa semanal, que eu faço com o maior carinho para vocês. Hoje, então, a gente vai falar de radiestesia, tá? O que é radiestesia? Então, é uma ciência oculta, né, que trabalha mensurando campos energéticos, identificando campos energéticos, percebendo campos energéticos. Não só isso, como reorganizando esses campos, porque é orgânico, é natural. Então, os aparelhos radiestésicos funcionam como antenas. Energia, gente, ela se manifesta em ondas, várias formas, vários modelos de onda. Então, essas antenas vêm, a onda está aqui e encontra. Conforme você vai movimentando, abrindo, fechando essa antena, você vai reacomodando. Então, é como uma televisão das antigas, né? Você capta ali com aquela anteninha que vocês têm assim, né? E captam o sinal, certo? Então, existe ali a frequência exata daquela emissora ou qualquer coisa que é tantos megahertz ali, né? Então, não é que não existe... Tá baixo, gente? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Tá no limite. Vê o seu se não tá no baixo. Tá? Então, seguindo. Essas anteninhas, quando captam essa frequência de TV, ela, querendo ou não, encontrou e alinhou com o seu equipamento, que é o seu transmissor, né, de TV. Então, gente, essas antenas que a gente usa radiestesicamente vão trabalhar essas energias sutis que estão o tempo inteiro em todos os lugares, né? Então, a gente tem várias ferramentas para trabalhar com essas energias de várias maneiras, tá? Vou explicar para vocês as mais importantes para que vocês entendam. Então, é mais ou menos isso, é uma antena. Ao mesmo tempo que ela capta as informações corretas, ela decodifica essa informação até que você possa, né, tá com essa informação clara. Por exemplo, como que se encontrava antigamente água, né? Tinha aquele aurímetro, né, que é uma mola, um metal em forma de mola. Por quê? Porque a energia se calcula em logaritmo, ela é uma espiral. Então, quando você vem com uma mola, com um metal que a gente tem um centro magnético na Terra, certo, gente? Então, lá no miolo da Terra, do planeta Terra, a gente não tem a lei da gravidade, a gente tem um centro magnético que atrai esses campos. Por isso que a gente tem campos energéticos. Eles têm um miolo, que é o vórtice da energia, que está lá no meio da Terra, e essa atmosfera, que é o ambiente que a gente vive, que é esse campo biológico, certo? Aqui dentro desse espaço que a gente está, existe um cálculo, né? Um cálculo gravitacional, um cálculo de atração dessa energia que puxa para o centro da Terra. É em cima desse movimento que essas antenas funcionam. Então, o satélite, né, é esse alinhamento espacial de magnetismo com o centro da Terra. É o que puxa e atrai ou repele, né, a pontinha da sua antena, porque a antena ela não penetra na onda, ela capta e abre, né? Então, a nossa ideia não é penetrar, a nossa ideia é captar o campo energético dela ou trabalhar essas aberturas, tá? Que eu também vou explicar para vocês. Então, esse aurímetro, eu não tenho um aqui, gente, acabei emprestando o meu. Ele é uma mola, né? Um cabinho, como esse aqui. Então, ele tem uma mola com uma ponta de metal, né? Ele é flexível. Conforme você vai caminhando pela terra, aonde tem água, onde tem metais. Vocês nunca viram pessoas com maquininhas na praia procurando metais?
tá? Então, ele é um tipo de aparelho radiestésico, ele capta essa energia, esse magnetismo que esses metais, que a água tem. Por isso que se procurava um equipamento desse. Então, isso é uma sabedoria muito antiga, gente. Ela veio sendo estudada e requalificada, tá? Um outro aparelho muito interessante que a gente tem da radiestesia chama-se Dual Hold, que é isso aqui. Então, são 2 cabinhos de madeira com 2 anteninhas super simples, exatamente igual àquela da televisão. Olha só, gente, tá? Essa ferramenta é extremamente simples, tá? Tem este jogo, né? Então, ela abre e fecha. Conforme eu tô vindo pro campo do celular, ó, eletromagneticamente, ó, tô mirando para a câmera, ó, se forma esse campo magnético que essa antena percebe, é como se fosse o campo do meu celular, tá? Então, com esse equipamento eu consigo captar até onde estão indo essas frequências. Isso que eu estou perto desse celular, então eu vou pegar uma camada energética que talvez seja uma onda mais, né, mais próxima, que é essa que a gente tem aqui também, né? Então existem várias camadas, é igual um Wi-Fi, né? O Wi-Fi ele capta sinal de internet, mas tem outros vários tipos de conexão aqui. Como eu tô pertinho do meu celular, eu vou captar essa energia principal dele, que provavelmente está relacionado com a luminosidade, tá? Se eu vier mais longe e começar a pegar campos mais sutis, eu vou encontrar um campo maior dessa energia. Por isso que a gente usa aqueles orgonites que eu falei para vocês. Que o que vai fazer? Vai puxar esse resíduo energético que às vezes fica e desequilibra esses campos. Por que às vezes lâmpadas estouram, coisas acontecem, né? Esses campos começam a entrar em choque. Aqui mesmo, agora há pouco, tudo começou a pifar, né? Então, são esses contrastes energéticos. Ah, tem uma energia ruim aí? Não, gente, tá trovejando lá fora. São descargas elétricas. A minha lâmpada aqui tá piscando. Então, se ela piscar, vocês já entenderam que tá havendo essa descarga elétrica que tem um magnetismo. Aonde cai um raio? O que atrai esse raio para a Terra? Fio terra. Então, nós somos, através dos nossos chakras, um fio terra, né? A gente é a terra, por isso a gente não usa chinelo de borracha quando a gente quer se energizar. Então, não adianta, gente, vocês andarem dentro do carro, não botar o pé na terra, não botar o pé na areia, porque existe essa proteção, tanto que pode cair um raio em cima do carro de vocês e essa borracha vai selar esse campo, selar, não passa, entenderam? Então é uma ciência que as pessoas falam que é oculta, mas na verdade ela é clara, ela só não é visível, tá? Então, com essas anteninhas, para que elas servem pra gente? Por que a gente usa isso aqui terapeuticamente? Para energizar os nossos campos energéticos. Eu já expliquei para vocês e já dei uma aula sobre isso. Quem quiser, coloca lá, na lupinha da TV Vento Sul. Campos energéticos, na live da bruxa, vocês vão ver sobre essa aula. Então, nós temos vários campos energéticos. Essa anteninha vai pegar neles e vai te ajudar a ver se você está tendo escape de energia para algum lado, se a sua energia está deslocada. Isso pode implicar em doenças físicas, muitas delas, como, por exemplo, uma labirintite, se você tiver com o teu campo um pouquinho movimentado. O que pode causar isso? Gente, desde um acidente que tu sinta um susto, só um susto pode deslocar a tua energia e você ter um pouco de dificuldade já de se harmonizar com ela de novo. Então, a radiestesia, ela ajuda a também, além de mensurar, ou reorganizar o seu campo energético através dessas antenas. Então, como uma pazinha, né, energética, essas anteninhas vão funcionando e vão ajudando com que o seu campo energético fique alinhado e afinado com o seu aparelho, que é o seu corpo. Entenderam, gente? Super legal do Hold, tá? Ferramenta de atendimento radiestésico, tá? O equipamento mais pop da radiestesia é o pêndulo, né, gente? Então, um pêndulo original é esse aqui, tá? É um pêndulo de níquel, tá? Que é esse metal pesado que tem um bom resultado, né, nesse encontro com a Terra. Então, o que acontece? Ele faz esse aterramento com a Terra quando eu tô apontado aqui. Quando ele encontra um campo energético, um chakra, tá? Então, o Dual Hold encontrava os campos energéticos, tá? Ele batia como numa paredinha num campo energético, como se existisse uma parede.
o pêndulo age diferente. O pêndulo age nos chakras. O que são os chakras? É onde abre a formação desse campo energético. Então, eu tenho um vulcãozinho no meio da minha mão, por exemplo, né? Então, cada chakra, gente, são 3 vetores de energia que se encontram, aí gira, tá? Nós temos milhares desses pontos. Por exemplo, pontos de acupuntura são mini chakras. Esses principais que nós temos, que são esses aqui no nosso centro, né, no nosso centro magnético, do nosso centro de energia, são os que abrem esses campos energéticos. Por isso que a gente usa as 2 ferramentas. Primeiro a gente usa o Dual Hold para iniciar e finalizar essa terapia, que é o que mantém acomodados os campos energéticos. E depois, com o pêndulo, a gente vai perfurando esses campos e atuando nos chakras, tá? Equilibrando a sua velocidade, o seu ritmo, a sua cadência, as suas frequências de luz, de cores, tá? Que são adequadas, né, de forma saudável para cada ação e função que ele tenha que fazer. Por exemplo, nosso campo emocional inferior, que se abre no nosso segundo chakra, que é ali na linha pélvica, né? O que ele faz? Ele abre esse campo emocional que é todo colorido, que são as nossas emoções. Então, a Photokiller comprova isso. Então, a gente vai atuar nele, você pode atuar tanto com esse quanto com os pêndulos de cores, tanto com um tabuleiro de cores. Você pode alimentar o seu pêndulo com uma energia, ele vai codificar. Então, ele foi ali, tô com um cristal aqui. Então, eu coloquei esse cristal na minha mesa radiônica ou mesa quântica, que é uma ferramenta também da radiestesia. Venho com o meu pêndulo de níquel e capto o campo dessa pedra, que é uma pedra que corresponde com esse chakra que eu quero tratar, né? Então, eu fui ali e esse pêndulo captou essa energia. Eu reservo essa energia e venho ao meu chakra, a pessoa vai estar deitada, você vai entrar no campo e vai colocar aquela energia no chakra da pessoa. O pêndulo vai rodar e ele tá magnetizado com aquela energia, né? Ele tá impregnado com aquela energia. E você vem e coloca aqui. Então, o pêndulo, além de ele fazer um trabalho interno de reorganização dos chakras, ele ainda pode ser alimentado numa mesa radiônica ou em elementos, tá? Ele pode captar memórias energéticas e, por equivalência, por assimilação, por magnetismo mesmo, né? Ele vai tratar esses lugares. Por isso que vocês encontram terapeutas de pêndulos curando inúmeras doenças, porque dentro do nosso corpo nós temos inúmeros miasmas energéticos, que são nós energéticos que causam doenças físicas. Quando essa pessoa chega e tem esse, né, consegue captar bem certinho, né, tem essa experiência, né, e ela vai conseguir abrir aquela bola cinza, dispersar e encontrar uma saída para que ela saia. Então, sim, é possível tratar inúmeras doenças apenas com um pêndulo. Claro que exige uma sabedoria quântica para que você possa acessar, né, no lugar exato essas portinhas. Então, não adianta você ter uma chave se você não conhece as fechaduras e a ordem das portas. Tá, pessoal? Então, é como se a gente tivesse 7 portas. Para cada uma delas temos uma chave. E essa é uma chave mestra. Você tem que saber como encaixar ela em cada porta para que você tenha um bom resultado desse trabalho. Então, vocês vão encontrar inúmeros cursos gratuitos de radiestesia, tá, gente? O que vocês precisam é de prática, feeling, inteligência energética que você começa a perceber na sutileza da prática mesmo. É uma percepção que nós temos, tá? Que a gente começa a perceber com mais facilidade aonde estão esses miasmas, então a gente já consegue ter essa leitura, porque você manipula tantos instrumentos dessa percepção que você acaba adquirindo também meio que por osmose. Então você começa a ter uma capacidade de até visualizar esses campos energéticos, de estar até atuando neles só com uma intenção, tá, pessoal? Então, tudo isso tem super importância na radiestesia, a percepção aguçada do terapeuta. Claro que tem o método, mas o terapeuta que consegue atuar pontualmente, acertar as chavinhas, vai ter um resultado incrível
dentro dos campos energéticos, independente de ter energias externas. Às vezes as pessoas me perguntam, mas uma energia obsessiva pode ser resolvida com isso? Claro, gente, uma energia obsessiva, ela entra por um chakra e tem alguma coisa lá dentro que atrai aquilo. Se você encontrar lá dentro de você aquele pontinho, diluir e fechar aquela portinha, essa energia, ela vai embora, ela vai se pegar em outra coisa, tá? Então a radiestesia, ela serve para tudo, gente. Campo físico, espiritual, emocional, saúde, mecanismos de crenças, tá? Então com simples pêndulos a gente consegue estar organizando isso. Então esse é um pêndulo de níquel, é o mais clássico e mais fácil de mexer. Vocês podem testar, tá? Então vocês podem dar, o certo é você segurar nos 4 dedos aqui, tá? Pendura ele no dedo, tá? Com uma distância mais ou menos de um palmo aqui. E comece na sua mão. A sua mão do coração é a mão que dá ou recebe energia, né? E a sua mão direita, como que funciona isso, né? A mão direita é a sua mão da ação, você realiza, tá? Então, esse seria o polo positivo. Vai rodar sentido horário. Se você vai usar a sua mão esquerda, é a sua mão do coração, é a mão que você doa energia. Então, por convenção, polo negativo, naturalmente vai rodar sentido anti-horário, tá? Como faz espelho aqui na selfie, né? Talvez vocês estejam olhando ao contrário, mas é o que está acontecendo aqui, tá? Isso é uma energia em equilíbrio, a maioria de vocês funciona assim, tá? Por exemplo, a água da privada, para que lado ela roda, tá? É uma questão magnética, para cada polo da Terra, quem está no norte, quem está no sul, vai rodar de um jeito. Claro que não vale quando ela é direcionada para um lado, estamos falando quando ela vem reto, tá? Então, esse movimento energético, o ralo da pia, encha e deixa descer, observe, tá? É aonde recebe, é aonde entra, tá, gente? Então, esses chakras você pode trabalhar você mesmo, ter o seu pêndulo, tá? E seus elementos, vocês podem ter pedras dos chakras que vocês podem tanto deixar em cima do teu chakra, como você pode ter uma mesa radiônica. Então, o que é uma mesa radiônica ou radiestésica, gente? Ela pode ser dentro de de algum direcionamento, como a mesa de algum dos mestres ascensionados, de algum sábio, de alguém que já criou um modelo. Vocês vão ter contagens de ângulo, vocês vão ter símbolos radiestésicos muito fortes, vocês vão ter sequências numéricas, geometria sagrada. Então, tudo isso são gráficos que dizem como que essa chavinha se modela, tá? Então, existem os 9 círculos, que são esse alinhamento, que são esses teus 9 campos principais, tá? São símbolos radiônicos, que às vezes vêm até em plaquinhas, tá? Que você pode colar na porta da tua casa, na tua televisão, tá? Isso vocês encontram em lojas esotéricas, tá? Eu tenho os meus panos radiestésicos que eu mesma faço. Esse aqui é um, por exemplo, tá? Então, eu tenho de base uma flor da vida, que é a base da criação. Eu tenho o símbolo do Yin e Yang, que separa 2 polos de energia, um de entrada e um de saída, como vocês podem ver as 2 bolinhas aqui e aqui. Eu tenho os 4 elementos, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. E eu tenho alguns outros símbolos que a lua eu trabalho o inconsciente, o sol eu trabalho as direções. Esse é um símbolo de proteção de São Miguel Arcanjo e esses são os 7 círculos dos chakras. Aqui no meio eu tenho os chakras, o triângulo superior da consciência e o inferior, separados aqui porque eu estou trabalhando o tratamento. Então eu coloco esse meu pano numa mesa, eu venho colocando as pedras dos chakras aqui, eu coloco os elementos e eu vou trabalhar radiestesicamente, alimentando essa energia no meu pano radiestésico e passando para o meu cliente que está deitado numa maca com um pano branco em cima dele, que é para fazer esse prisma energético. Então, o poder das cores, ele é muito sutil e muito importante. Então, vocês não precisam ter grande sabedoria para lidar com essas energias. É uma questão de percepção. Os tons azulados trazem serenidade, profundidade, se for mais escuro um pouco. Os tons de verde trazem uma frequência mais de cura, mais orgânica, são os tons da natureza. Os tons de cinza vêm daquela dualidade, sim, não, preto, branco. O que acontece? A gente cria
esses cinzas, essas crenças limitantes, é onde os nossos sentimentos se apagam ou que todas aquelas cores se misturam. Já pegaram, gente, uma aquarela, foram pintando e limpando o pincel na água, já viram a cor que fica aquela água quando você miscigena, né, as cores? Ela vai ficando aquele cinza, aquele borrão, aquele peso. Então, às vezes, uma depressão, sentimentos mais profundos, é aquilo ali que aconteceu. As suas emoções, elas foram se embolando e vão criando esses blocos cinzas que você não consegue mais dividir, tá? Então, a cromoterapia é sensacional, o uso dos cristais, só de você compreender um pouco desse fluxo das cores, né? O laranja traz vitalidade, cor-de-rosa essa amorosidade, o branco é o prisma de todas as cores, o preto é a ausência delas. Quem usa só preto, gente, tem que estar com uma alma muito colorida, né? Porque senão tu vai ser dark, tu vai estar escurecido, os teus campos vão estar sem brilho. Por isso que a gente busca não usar tanto preto. Ó, eu vim hoje toda colorida e tô com uma parede toda colorida para trás. Isso traz uma energia de positividade, isso traz uma energia que corresponde com a primavera, que traz, né? É mais gostoso de ver, tá? Então a gente começa também a trabalhar dentro disso, que cores você usa, que energia você tá, né? Uma pessoa que usa roupa só da mesma cor, ela tem o campo dela muito daquela cor, então você pode estar se perdendo um pouco nas emoções. Então, gente, a radiestesia vem possibilitar todo esse trabalho. Nós temos os pêndulos de cristais, né? Que já vem com a sua magnetismo pessoal aqui, né? Esse aqui branco. Eu nem vou trazer nomes, é por identificação, gente. Você entra lá e vê qual é que você gosta, né? Para que você vai usar cada um deles? Não tem regra, é como você entende, porque existem várias formas de se acessar um campo energético, existem várias formas de atuar com essas antenas, com essas frequências. Não é uma única ferramenta, né? Olha esse aqui, que é um que eu uso bastante, né? O quartzo rosa, que eu gosto bastante de trabalhar, com o níquel junto. É um dos que eu mais uso, gosto bastante dessa ferramenta, tá? Traz uma serenidade, uma amorosidade muito grande na terapia. As esferas de cristal, né? São extremamente reenergizantes, trabalham também com essa organização do espaço em que esse chakra se abre e se fecha, tá? Então, esse trabalho, né, da gente estar trabalhando essas energias yin e yang, com um cristal transparente e outro de cor, né? Você tá trabalhando essa coisa, energia versus matéria, se equilibrando, mente versus emoção. Então você vai trazendo, né, essa unidade para tua alma, para tuas coisas aí. Você tem os cristais brutos de lapidação natural, extremamente poderosos. Para cada pontinha dessa você capta um prisma de luz, um prisma de energia pura e renovada, tá? Então são peças muito fortes, né? Essas que vêm lindas e perfeitas assim da natureza, né? Sempre pensando de onde é que vocês estão tirando essas pedras, né, gente? E tem as pedras lapidadas, né? Pelo homem mesmo, que também fazem um vórtice imenso de energia. Você pode também estar trabalhando na captação de frequências mais elevadas. Tem várias formas de trabalhar essa. Você trabalha nos chakras menores, tá? Que tem uma abertura natural menor, tá? E você pode também trabalhar com essas, que tem um chakra de abertura maior, como por exemplo um plexo solar, tá? Que ele abre maior, é uma tampa maior, né? É uma tampinha energética maior, tá, gente? Então daí você vai ver essa energia rodar aqui dentro. Mal nunca vai fazer, tá? Por isso que a gente gosta tanto de cristais. Quem não gosta de cristais, né? E a gente ainda pode ter uma prática mais terapêutica ainda, envolvendo a acupuntura, que eu sou acupunturista, que eu trabalho com... Esse é um cristal também, eu sempre frequentei muita chapada, né? Então esse é um cristal que eu também trouxe de lá, de lapidação natural, com uma ponta muito fina, aonde eu ativo pontos de acupuntura, né? Então esse combinado de pontos de acupuntura que eu faço vai trabalhar o equilíbrio interno da pessoa, não só relacionado. Então a acupuntura, ela entra no físico, ela vai trabalhar apenas dentro dos campos energéticos, a não ser que você trabalhe com a acupuntura vinculada às forças cósmicas da natureza,
das estações, que é a verdadeira base da acupuntura, porém não temos muito esse conhecimento. Eu conheço pouquíssimos acupunturistas que conseguem calcular os logaritmos da estação, do tempo, do lugar, da hora do dia. Então, gente, para cada momento do dia, para cada estação, para cada lugar do planeta que você está, você tem uma frequência. Por isso que é tão difícil de trabalhar com uma certa precisão numérica com energia, porque são muitas variáveis, porém plenamente calculáveis por logaritmos, tanto que os pontos de acupuntura são calculados assim, tá? São matrizes de logaritmo, um cálculo super profundo. Eu estudei muito acupuntura, os franceses se aprofundaram muito nisso, e eu tive um grande professor chamado Cesare Bucanev, que era um francês, um italiano que estudou na França, na verdade. E ele tinha esse conhecimento dos portais da acupuntura. Então, ele começava atendendo, fazendo um cálculo das 3 às 5 horas no dia de hoje, né? Com a lua cheia, na primavera, em tal lugar do hemisfério tal, da latitude tal. Então, são variáveis precisas, são variáveis lógicas, tá? E aí é feito um cálculo e você vai ter um ponto de abertura do teu sistema energético e um ponto de fechamento. Então, é um conhecimento extremamente milenar, é a base da acupuntura, muito pouco conhecido. Eu estudei 5 anos, confesso que eu sei fazer algumas coisas, mas nunca consegui aprender aquilo 100%, porque aquilo é para matemático, não é para terapeuta, tá? Então, mas existe esse cálculo e essa precisão, que é aquilo que eu sempre tenho aqui, essa proposta para vocês, que é de trazer esse saber fundamentado em coisas contemporâneas, né, modernas e com uma certa comprovação científica, né, num termo de convencimento dentro de algo que a gente conhece e que tem uma certa estrutura de cálculo, tá? É possível mensurar, tá? Então, outro pêndulozinho que a gente tem aqui, ó, é o de madeira, tá? Leve, sutil, pega campos também bem suaves, tá? E você também pode estar trabalhando esse equilíbrio com os cristais, né? Com as pedras. Então, você pode ter um kit para os chakras, né? Ó, das cores dos chakras, você pode colocar em cima de cada chakra. Tá, gente? Então, a radiestesia é isso. A radiestesia, ela atua dentro da terapêutica na quântica, né? Como se fossem antenas. Antenas que captam sinais, como a televisão capta teu sinal lá, né, do satélite. Qual é esse satélite? É um ponto que tu nutre esse captor de energia, essa antena, né, que são os pêndulos que captam e convertem para que o seu aparelho funcione bem. Isso é radiestesia, é encantador, é incrível, é um estudo de fácil acesso na internet, sem custo nenhum. Vocês podem se tornar grandes radiestesistas e ferramentas muito fáceis de se utilizar. Basta você ter esse certo ou dom ou treino, tá? É passível de dom e é passível de treino. Essa percepção dessa sutilidade energética é treino mesmo, é treinar nas plantinhas, é treinar nas pedras, é treinar nas mudinhas de feijãozinho que você coloca lá, como eu ensino para os meus alunos, tá? Então a radiestesia é super bacana, vai trabalhar com essas antenas, com esses símbolos radiônicos, com essas peças de cobre, com geometrias sagradas que trazem portais energéticos mesmo, as mandalas. As mandalas são super radiestésicas. Essas mandalas, esses filtros dos sonhos que a gente faz, não deixam de ser radiestésicos também. Entenderam, gente? Então são naturais. A característica da radiestesia são essas antenas, né, que captam essa energia através de magnetismo, que é o que dá estrutura para esse saber, né, dentro dessa modalidade terapêutica que é através dessas antenas, tá, gente? Então, muito legal a radiestesia. Se você não conhecia, nunca experimentou essa técnica, é bacana, tem muito terapeuta bom aí na ilha, tá? Eu também atendo com radiestesia, eu tenho meu método, as minhas coisas, que é um conjunto de tudo isso. Mas é muito interessante, muito legal e tem muito fácil acesso a todos, sem custar de baixo custo. Você compra por 100 pila um kit, tá? Do hold, com pêndulo. Então é uma atividade de baixo custo, fácil de aprender, só treinar, e pode vir a ser até uma fonte de renda, né? Vai que tu tem essa percepção já energética mais desenvolvida e só precisava de uma ferramenta para aplicar isso,
né? Então fica esse chamado aí, vai que alguém se identifica, né, gente? Radiestesia, hein? Trabalhar com os pêndulos e remodelar campos energéticos para que eles reproduzam essa memória correta, né? E orgânica para dentro dos nossos campos. Sacaram? Que mais? Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Vocês têm perguntas? Bom, gente, então eu vou encerrando aqui. Quem perdeu, quem quiser acompanhar depois, vai ficar o link para vocês poderem ter acesso também a esse, né, mais essa demonstraçãozinha aí que eu trouxe para vocês de mais uma área aí das faculdades ocultas aí que a gente tanto vibra aí nessa bruxaria que tem aqui na ilha. Ok, gente? Bom final de semana para todos. Um beijo e até sexta-feira que vem, que ainda vamos ver aí uma temática do que a gente vai falar. Tá bom? Vão acompanhando aí. Até mais, pessoal. Boa noite.